campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejamos todos bem-vindos a esse momento que o Grupo Espírita Francisco Xavier nos proporciona através desse canal virtual. Então, vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e conversar um pouco a respeito. Bem-aventurados os aflitos, capítulo de número 5. Começa com uma citação do Novo Testamento, segundo o evangelista Mateus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino de Deus. E segundo o evangelista Lucas, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Os comentários trazidos pelos Espíritos são bastante amplos nesse capítulo, na continuação desse capítulo. Tratam da justiça das aflições, das suas causas, sejam dessa ou de anterior vida, do esquecimento, da resignação, entre outros. Mas vamos ler aqui o que diz no item número 27. Antes de ler essa passagem, um esclarecimento, já que o nosso público nesse canal é heterogêneo. O Espiritismo nos esclarece que numa vida eterna, o planeta Terra está atualmente nos servindo como um mundo de provas e expiações. Ou seja, nós estamos aqui provando para nós mesmos que já temos alguma evolução moral e também expiando, ou, em outras palavras, passando novamente por situações que nós não resolvemos da melhor maneira e agora estamos tendo uma nova chance. Então, lendo o texto. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas, que são as dificuldades, os desafios da vida, sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que ao contrário devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Mas tu conheces esse curso? Sabes até onde elas têm que ir? E se o Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Tu sabes se a providência não te escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digas então, quando vires um irmão atingido, é a justiça de Deus. Importa que siga o seu curso. Diga antes, que meios o Pai me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos podem ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. E olha essa parte. Veja se Deus não pôs nas minhas mãos os meios de fazer com que esse sofrimento cesse. Veja se não deu a mim, também como prova, ou como expiação talvez, deter esse mal e substituí-lo pela paz. Considera-te sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estão na terra para expiar, mas todos, sem exceção, devem se esforçar para abrandar a expiação dos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Esse trecho foi ditado por Bernardin, um anjo da guarda em Bordeaux, no ano de 1863. Que linda interpretação das bem-aventuranças, ou o Sermão da Montanha, como também é conhecido. Simples e direta. E chama a atenção que o professor Allan Kardec, que foi quem selecionou as comunicações mediúnicas que deveriam compor o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tenha dado
tamanha responsabilidade para um anjo da guarda, uma pessoa que cuida da vida, do dia a dia, até de uma pessoa anônima, a gente não sabe nem de quem foi, né? Ao invés de ter dado essa responsabilidade, por exemplo, para algum sábio, um doutor, Kardec optou pela realidade do mundo, por ouvir as coisas como elas são, como elas têm que ser e como nós que aqui estamos sentimos. E então vamos observar que esse Sermão da Montanha, ele não é apenas uma mensagem de esperança e de consolação, né? Mas ele é principalmente a certeza de um destino de plena felicidade. E mais, ele é um convite para que nós coloquemos a nossa vida em ação, fazer alguma coisa ao invés de ficar aguardando passivamente que as profecias da nossa religião, seja ela qual for, se cumpram. É absolutamente uma mudança de paradigma quando a gente compreende dessa forma, como Bernardin, esse espírito, esse anjo da guarda, de uma forma tão bonita, né, nos trouxe. E obviamente, né, méritos e graças para aquele que lá em cima no Monte das Oliveiras, há 2000 anos atrás, aguardando aquele desfecho bárbaro e ignóbil, mas corajosamente ligado a Deus, nos deixou essa bela passagem. Que falta que nos faz Jesus, né? Mas por falar nele, Jesus era uma pessoa prática, era uma pessoa instruída. Tanto que enganou-se quem pensava que ia ser só chegar um espírito numa condição de superioridade como a dele quando chegou aqui nesse planeta e que tudo ia dar certo. Basta a gente observar que a infância dele foi planejada e orientada ao aprendizado da realidade das coisas, e não a análises ou debates religiosos, teológicos. Na questão da filiação, por exemplo, o pai dele, José, não era um doutor da lei, mas era uma pessoa com educação. Às vezes a gente, quando vê aquelas figuras, desenhinhos, né, o cara carregando um burrinho, acha que era uma pessoa muito simples. Não. Ele era uma pessoa com educação. Ele era um dos descendentes da casa de Davi. O rei Davi mesmo, aquele rei Davi da história, né? Quando a gente vai lá ler o rei Davi, é esse mesmo. Ele era um dos descendentes da casa, da linhagem do rei Davi. E isso fez com que se cumprisse uma das profecias do Antigo Testamento, que dizia que ia nascer nessa descendência da casa de Davi, ia nascer tal pessoa, e foi exatamente assim, exatamente ali que Jesus veio. E mais que isso, eu acho que não tem essa palavra em português, se diz que Jesus era um tecton, né? Isso se fala em hebraico, talvez. Significa que era um artífice mecânico, um carpinteiro, alguém que arruma as coisas, faz as coisas, aquelas pessoas que têm a curiosidade de saber como as coisas funcionam e que colocam todo esse conhecimento, essa ciência a seu dispor e, obviamente, das próximas pessoas, né? E outra, o José não se estabeleceu em Belém, onde foi a cidade que ele nasceu. Todo mundo sabe que ali tinha aquela região, todo mundo sabe, não, desculpa, mas ao redor do Mar Morto tinha algumas cidades onde os cultos, as religiões eram muito tratadas, né? Onde fica Belém, Jerusalém e outras cidades assim, mais ou menos com essa pegada, né? Mas o José não se estabeleceu por ali. Tem um rio que liga o Mar Morto até mais ao norte, no Mar da Galileia, né? O Rio Jordão. Ele subiu por esse Rio Jordão por alguma razão e foi se estabelecer lá em cima, nessa outra cidade. Naquela cidade que se chama Nazaré, né? Que ela fica ali na região da Galileia. E a Galileia não era um lugar, um povoado estanque, era uma encruzilhada cultural, né? Uma cidade orientada pelo comércio, com muita agitação, muitas pessoas. Ela era habitada de longa data por gentios e judeus. Gentios no sentido de não judeu, né? Quem não tem o sangue judeu, gentil, aí é da mesma origem a palavra, né? E os judeus ali viviam lado a lado com fenícios, sírios, árabes, gregos, orientais de todas as raças possíveis, né? Todo mundo que vinha pela Rota da Seda. Essa é outra coisa que a gente precisa ver pelo aspecto histórico, né? A Rota da Seda é um grande caminho comercial que atravessava a Ásia de lado a lado, desde lá da Coreia, terminando basicamente na beira do mar Mediterrâneo, passando por Turcomenistão, tudo que tu quiser por toda essa região ali,
no centro asiática, ela passava. Então a cultura também, obviamente, circulava por ali. As pessoas vinham por ali. Aliás, o nome Galileia, né, significa literalmente círculo. Ali era o círculo dos gentios, onde estavam todas as pessoas não judias, né? E isso fez com que Jesus fosse, em termos culturais, em termos de mente, ele era uma pessoa do mundo, era uma pessoa com uma compreensão basicamente do tamanho do mundo. Tanto que tem uma passagem no Shabat, né? Nós estamos falando agora já do livro sagrado dos judeus, de um dos anciãos que chamava Hillel. Né? Hillel, inclusive, ele era babilônico, né? Ele veio da Babilônia, onde hoje a gente chama de Iraque, né? Uma região onde tem toda aquela cultura árabe, né? E Hillel, babilônico, depois se estabeleceu em Jerusalém, ele passou por uma situação, certa vez, que ele foi confrontado por seus, vamos dizer assim, as pessoas que não curtiam muito, não acreditavam muito, né, na religião e nesses ensinamentos amorosos. E aí perguntaram para ele qual era, se não foi bem essa palavra, mas qual era o maior mandamento, alguma coisa assim, e ele respondeu: o que é odioso para ti, não faça teu próximo. Essa é toda a lei. O resto é mero comentário. E nós lembramos que Jesus, quando estava num templo, passou por uma situação semelhante, onde tentaram pegar ele, né, numa armadilha, numa arapuca de palavras, e ele respondeu, claro, colocando o amor a Deus acima, né? Mas ele falou: ame o Senhor e o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então tinha até tem uma semelhança, talvez até eles tenham tido contato ou não, mas moralmente o mesmo ensinamento, da mesma fonte eles beberam. Eles tinham uma diferença de aproximadamente 60 anos, mais ou menos, né? Ou seja, Hillel já era idoso, ancião, quando Jesus estava nascendo, então mas é provável que eles tenham se encontrado e trazem essa mensagem para todos nós até hoje, né? Eu não sei se vocês observaram, mas a gente falou aí do Novo Testamento, quando falou lá de Lucas, Mateus, falamos do Antigo Testamento, das profecias, do judaísmo, dessas crenças árabes, das crenças orientais. Essa tolerância toda é legal para a gente pensar, né? Para a gente se questionar. Tem muita coisa aí que a gente pode ir aprendendo com essa informação toda. Mas, voltando àquele trecho, né, aquela que a gente leu, né, sobre a conclusão do Bernardinho, ela nos fala profundamente que nós podemos e devemos aliviar as aflições alheias. E talvez a aflição mais citada naquele momento, ali, tanto que um falou famintos e o outro falou entendes fome, né, é a fome. E a fome é uma coisa real, ela não é retórica, não é abstrata, não é questão de interpretação. E no nosso país, onde a fome aumentou e já atinge hoje mais de 33 milhões de brasileiros, de pessoas, né? É um problema que vem se carregando, vem pesando aí já faz tempo. E fome, gente, fome não é ver o que tem na geladeira para comer, né? Não é ter que esperar o horário de almoço para ver o que a mãe fez de almoço. É não ter nem perspectiva de como ou quando vai ser a próxima refeição. Bom, não vamos esmiuçar muito aqui esse assunto, mas fica a critério da consciência de cada um de nós. Mas vamos lembrar ali como é que o Bernardinho escreveu, assim, de uma forma muito objetiva, inclusive usando todos no início. Eu não disse alguns de vocês, todos. Todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Profecias cumpridas, esclarecimento dados, o resto parece ser conosco mesmo, né? Então, vamos encerrar essa parte aqui do nosso trabalho com toda essa informação, todas essas coisas que nós lemos, comentamos, ouvimos juntos, para que nós possamos pensar sempre que for possível, sempre que for necessário, em relação a nós mesmos, não querendo transmitir isso, essas responsabilidades para outras pessoas. Preces e irradiações. Irmãos, vamos unir as nossas almas confiantes
para dedicar o nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento, em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Preces para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo as tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Preces para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site